Boa noite, irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, mais uma vez reunidos pelo Evangelho, e hoje o tema escolhido é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Antes a gente faz a nossa prece de início, rogando a Jesus, a Deus nosso Pai, que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos dê uma semana de paz, de esperança, de muita luz, que estejamos fortalecidos nos ensinamentos do Evangelho e através dele possamos ajudar os nossos companheiros de caminhada e a nós mesmos, graças a Deus. E o tema escolhido chama-se Atribulados e Perplexos. Começa com um trechinho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo foi uma fonte de inspiração e de ensinamento depois da ida de Jesus, da volta de Jesus para a pátria espiritual, e ele sempre foi muito vigoroso, muito animado, e talvez se não fosse ele, a palavra do Evangelho não tivesse chegado tão longe, porque ele sim tinha muitas atribulações, mas ele não se angustiava, e aconteciam fatos muito, muito ruins com ele, com aqueles que trabalhavam com ele, que se empenhavam na palavra de Jesus, mas ele não desanimava. E Emmanuel vai comentar com a gente, dizendo assim: desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno, foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes do martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão de Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. A Inquisição trabalhou em nome da fé, em nome de Jesus, mas em poucas vezes aplicou e ensinou Jesus. Talvez até a gente esteja retornando um pouco a essa época em que muito se fala de Cristo, mas pouco se pratica o que Cristo ensinou. E ele fala: e ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente de situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados à conta pelo bem que fazem e vigiados com rudeza devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Mais uma vez, o Evangelho, o Emmanuel, os nossos amigos espirituais nos pedem para não desistir. A gente falando assim parece até um pouco vaidade, dizendo que nós somos de Cristo, mas nós estamos sim tentando ser de Cristo, trabalhar e ajudar na missão do Evangelho. E a missão do Evangelho, segundo Jesus, é amar os nossos companheiros de caminhada, sejam eles quais forem e em que dificuldades estejam. Assim como nós precisamos da misericórdia de Deus, eles também precisam. As pessoas que não estão caminhando retamente, nós que muitas vezes falhamos sim na nossa caminhada. Caminhar com Jesus não é fácil, também não muda a gente de um dia para o outro, mas é preciso que a gente se mantenha firme. Como diz Paulo, a gente pode até se sentir perplexo com as coisas que estão acontecendo hoje em dia, e muitas delas em nome de Jesus, mas a gente tem que se manter firme, aplicando Jesus no que ele tem da sua essência: amor, fraternidade, tolerância, boa vontade, disposição para o trabalho, para ajudar, para ser melhor, principalmente com nós mesmos, porque se a mudança não começa dentro de nós, não adianta a gente tentar aplicar para as pessoas lá fora.
Então, manter-se com Jesus significa entender as dificuldades, mas nem por isso desanimar, nem por isso ficar angustiado, achando que nada vai dar certo, porque Jesus está no comando. Deus, nosso Pai, está vigiando, orando e orientando a todos nós. Se passamos por alguma tribulação, certamente a gente precisa disso para sair mais forte, melhor, mais preparado para as situações que hão de vir. E se chegamos até aqui é porque a gente consegue superar e manter a calma, a paciência, a boa vontade, enxergar os nossos irmãos com carinho, com paciência, com boa vontade, com fé, porque o mundo sempre caminha para o melhor, ainda que a gente tropece no caminho. Que Jesus nos abençoe. E vamos fazendo as nossas vibrações, vibrar por um mundo mais harmônico, para um mundo onde as verdades do Evangelho estejam em cada lar, em cada coração, que possamos entender a necessidade de harmonia, de entendimento, de respeito, de coragem, de boa vontade com os nossos companheiros. Então, vamos pedindo, levando os nossos pensamentos em vibrações, envolvendo o nosso planeta Terra em muita luz e em muita paz, envolvendo especialmente o nosso Brasil para que possa superar todas as dificuldades e levar saúde, educação, trabalho e dignidade para todos os lares, vibrando pelos nossos companheiros mais próximos, aqueles que temos como queridos e aqueles que temos dificuldade de entendimento, envolvendo no nosso abraço fraterno aqueles que se perderam nos vícios, que vivem da violência, aqueles que se encontram abandonados nos asilos, nos orfanatos, nas ruas. Recebam o nosso abraço fraterno de esperança e de muita luz. Vibrando pela nossa casa, Jesus no lar, que ela possa ser o nosso ponto de luz, de apoio, de aprendizado e de fé. Deixando uma vibração em branco com os nossos melhores pensamentos de luz e paz para que seja levada onde for mais necessário. E humildemente vibrando por nós mesmos para que possamos ser firmes, corajosos, alegres, seguindo os ensinamentos do Evangelho. E agradecendo a Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, encerramos mais um Evangelho, pedindo a Jesus que ilumine nossos lares, os nossos corações, que nos torne fortes, equilibrados e lúcidos para sermos fiéis aos ensinamentos que Ele nos deixou. Graças a Deus.